Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula da disciplina de Análise de Sistemas Elétricos 1. Hoje vamos iniciar o assunto sobre componentes simétricas. Vimos até então que a solução de sistemas trifásicos equilibrados ela pode ser realizada através da solução de um equivalente monofásico. Da mesma forma, quando vamos resolver sistemas trifásicos desequilibrados, temos que trabalhar com o sistema matricial, em geral com a matriz cheia, né? E tem um ônus computacional ou de cálculo de inversão de matrizes. E a questão que nos surge é, será que pode ser mais simples, né? A simplicidade para se resolver sistemas trifásicos desequilibrados, ela foi obtida através do método dos componentes simétricos. Os componentes simétricos foram desenvolvidos por Fortescue em 1918 e essa técnica é amplamente utilizada, esse método é amplamente utilizado para a solução de sistemas elétricos hoje. A ideia é se transformar sistemas desequilibrados ou assimétricos de uma forma que possamos trabalhar com uma facilidade um pouco maior. O que consiste as componentes simétricas? Consiste em representar um sistema de N fasores. Percebam aqui que é bem genérico, né? Não simplesmente para sistemas trifásicos. Então, eu posso trabalhar aqui com N fasores desequilibrados e ou assimétricos de um sistema polifásico, por exemplo, de N fases, através da composição de N conjuntos de fasores simétricos e equilibrados. Vamos traduzir essa frase aqui. Ó, quando a gente olha para o desenho aqui, ó, peguei aqui um conjunto de fasores, por exemplo, trifásico, três fases A, B e C, fasores quaisquer, percebe-se visualmente que são fasores desequilibrados. Então, eu estou pegando a representação de três fasores desequilibrados de um sistema trifásico, três fases. Eu vou representar então por três conjuntos de fasores simétricos equilibrados. Agora, isso aqui vai ter sempre uma certa lógica e bem coordenado. Então, eu vou ter três sequências, três conjuntos de fasores, no caso de um sistema trifásico, que tem uma certa formação lógica, tá certo? Bem, visualmente a gente pode ver aqui ó, o que vai acontecer. Isso vai acontecer, a gente vai mostrar que acontece para qualquer conjunto de fasores, mais específico para conjunto de sistemas trifásicos, né, que são os mais utilizados em sistemas elétricos, e é o que a gente vai enfatizar nesse curso. Então, ó, pegando esses três fasores, o fasor da fase A, eu tenho aqui um conjunto de três fasores A, B e C, de mesmo tamanho e defasado de 120 graus. Eu tenho um outro conjunto aqui, também com os fasores A, B e C de mesmo tamanho e defasados de 120 graus. Aqui eu tenho um conjunto de três fasores A, B e C de mesmo tamanho, mas aqui eles estão na mesma fase. Então esses aqui têm uma certa sequência aqui lógica, esse aqui também tem outro e esse tem outro. Mas quando eu somo os fasores da fase A aqui, ó, esse Azinho com esse Azinho com esse Azinho, a ideia é que eu chegue nesse cara aqui. Então esse cara, representando ele aqui, ó, em preto, a soma do vetorzinho lá da fase A em azul, da fase A em vermelho e da fase A em verde, obtém o fasor da fase A. E o mesmo deve acontecer para as outras fases. Ó. Fase B, eu tenho um fasor aqui pequeno, representado aqui. Tenho o fasor da fase B, mais o outro da fase B, mais o outro da fase B. A soma bate com o fasor da fase B. Tá certo? Isso vai acontecer para qualquer conjunto de fasores. Eu vou sempre obter uma certa
sequência de conjuntos de fazores aqui que vão me permitir voltar para o meu conjunto de fazor desequilibrado lá. Aqui, o que acontece? Ó, essa sequência em azul eu chamo de sequência positiva. Uma vez que passa aqui, ó, eu estou com os fazores da fase A, B e C em sequência. A, depois passo B e depois passo C. O segundo conjunto a gente chama de sequência negativa. Olha o que acontece. Se eu continuar na ideia do sentido de rotação positivo dos fazores, aqui primeiro passaria o fazor da fase A, em seguida da fase C, ao invés da fase B, e depois da fase B. Se eu invertesse o sentido de rotação dos fazores, pela minha referência aqui, normalmente o zero das abscissas, eu teria passando primeiro a fase A, depois a fase B e depois a fase C. Por isso que a gente chama de sequência negativa. Se eu inverter o sentido de rotação dos fazores, a minha sequência continua ABC. Mas se eu rodo no sentido positivo normal dos fazores, minha sequência fica ACB. Então essa sequência aqui em vermelho é chamada de sequência negativa. Ou sequência inversa também, tá? E o meu conjunto de fazores aqui em verde, os três estão em fase, né? É chamado de sequência zero. Então, eles estão sempre em fase ali, independente do sentido de rotação. E o meu original lá, minha sequência de fazores, meu conjunto de fazores original lá, é A, B e C, a gente chama de conjunto de fazores de fase, tá certo? Então, eu estou aqui em sequência de fase, sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Muito bem, utilizando lá a ideia da formação de um conjunto de fazores trifásicos assimétricos através da soma de conjuntos de fazores aqui em sequência positiva, negativa e zero, então eu posso reescrever lá a tensão da fase A como sendo o VA da sequência zero mais o VA da sequência positiva mais o VA da sequência negativa. Em termos de índices aqui, ó, o 0 eu digo que é sequência 0, o 1 eu digo que é sequência positiva e o 2 sequência negativa. Para a fase B, o VB vai ser o VB sequência 0 mais VB de sequência positiva mais o VB de sequência negativa. E por último, VC de sequência 0, VC de sequência positiva mais VC de sequência negativa. Como eu tenho lá as minhas sequências equilibradas e simétricas, eu posso escrever então as relações entre os valores das fases B e C em relação aos valores da fase A, tanto para a sequência 0, para a sequência positiva, para a sequência negativa. Então eu vou ter que o meu VB0 e o meu VC0 são todos iguais ao VA0. Então VB0 igual ao VA0, VC0 igual ao VA0. Na sequência positiva, o meu VB1 ele vai ser o VA1 defasado de menos 120 graus, ou 240 graus. O meu VC1 vai ser o VA1 defasado de 120 graus. Aqui eu teria lá, se for escrever em relação ao alfa, né? Alfa ao quadrado e alfa. Na sequência negativa, o meu VB2 ele se relaciona com o VA2 com a defasagem de mais 120 graus. Então, ó, inverte a sequência aqui. Ó. Aqui eu tinha de menos 120 graus, aqui fica de mais 120 graus. O VC2 fica em relação ao VA2 com a defasagem de menos 120 graus, ou mais 240. Exatamente o inverso lá da sequência positiva. Tá certo? Muito bem. Então, as minhas equações lá para VA, VB e VC, eu escrevendo em função dos VAs, tanto para a sequência 0 positiva ou negativa, então eu vou ter lá ó, VA0 mais VA1 mais VA2, a equação igual à anterior. Agora, para a fase B, eu vou ter o VB0, que é igual a VA0, mais o VB1, que é igual
alfa ao quadrado ou A ao quadrado VA1 mais o VB2, que é igual a A vezes VA2. Para fase C, o VC é igual a VA0 mais A vezes VA1 mais A ao quadrado VA2. Tá certo? Escrevendo esse conjunto de equações em forma matricial, vou ter VA, VB, VC igual matriz sequência 0, positiva e negativa, 1 alfa ao quadrado alfa, 1 alfa, alfa ao quadrado, que multiplica VA0, VA1 e VA2. Tá certo? Essa matriz a gente chama de matriz de síntese, tá certo? Então, através dessa matriz, dados valores em componente simétrica, eu obtenho os valores em fase. Então, se eu tenho um conjunto de 3 fasores em sequência positiva, negativa e zero, através da matriz de síntese, eu obtenho os fasores das fases A, B e C. Bem, vimos anteriormente que, dados os valores de tensões V0, V1, V2, ou sequência 0 positiva e negativa, através da matriz A, matriz de síntese, eu obtenho os valores de VA, VB e VC. Bem, mas se eu quero obter os valores em componentes simétricas em função dos valores de fase, os trifásicos originais, eu preciso seguir a sequência. Então, dada essa equação VABC igual a V012, eu pré-multiplico essa equação pela matriz de síntese inversa, A menos 1. Então, aqui eu vou obter identidade. Fico com A menos 1 vezes VABC igual a V012. Então, A menos 1 VABC igual a identidade vezes V012. Ou posso escrever que o vetor V0, V1, V2, ou V012, é igual a menos 1 vezes VA, VB, VC. Tá certo? Essa matriz A menos 1, que vimos até então, ela é chamada de matriz de análise. Então, através dessa matriz A menos 1, eu posso obter os valores de sequência 0 positiva e negativa, aqui no caso para as tensões, a partir dos valores de fase. Essa matriz de análise, a matriz A menos 1, ela é obtida através de 1/3, ela é igual a 1/3, que multiplica 1 alfa, alfa ao quadrado, olha aqui, ó, o vetor de sequência negativa, né? E 1 alfa ao quadrado alfa. Basicamente, eu só troco essas duas colunas em relação à matriz de síntese, né? E pré-multiplico pelo fator aqui de 1/3, tá certo? Então, o meu VA0, VA1, VA2 fica igual a matriz de análise, 1/3, 1 e 1 alfa, alfa ao quadrado, 1 alfa ao quadrado alfa, que multiplica o vetor VA, VB e VC. Então, nós vimos o seguinte: através das componentes simétricas, nós podemos representar um sistema desequilibrado ou assimétrico através de 3 sistemas trifásicos equilibrados. Então, eu pego um conjunto de fasores lá de tensões VA, VB e VC desequilibrados, eu posso representar através de 3 conjuntos de fasores trifásicos equilibrados. A gente pode pensar, mas por que isso seria vantagem? Ao invés de eu resolver um sistema matricial desequilibrado, né, com matriz cheia, eu posso resolver 3 sistemas monofásicos, o que se tornaria bem mais fácil. E eu posso resolver isso em componente simétrica, né? Então, transformo de diagrama de fase para componente simétrica e, em seguida, eu resolvo 3 circuitos independentes, lá o equivalente monofásico deles, e depois eu posso obter os valores de fase
utilizando a matriz de síntese. Então, uma visão geral aqui através de um fluxograma do nosso método de análise. Então, tenho lá um sistema trifásico desequilibrado assimétrico. Primeiro passo, vou transformar esse sistema para componentes simétricas. Uma vez transformado em componente simétrica, eu vou resolver o circuito tanto de sequência zero, sequência positiva e negativa. Vou obter os resultados em cada uma das sequências. Uma vez obtidos os resultados em cada uma das sequências, eu vou fazer a transformação inversa, a transformação de síntese e obter o resultado lá para o sistema trifásico desequilibrado, através de componentes simétricos. Então, a título de exemplo, vamos resolver aqui dois exercícios bem simples, né? Aplicação direta, obter os componentes simétricos das medições abaixo. Então, a primeira medição aqui eu tenho os valores de VA, VB e VC, onde o VA é igual a 100 em fase 0, o VB é 100 em fase menos 120 e o VC 100 em fase 120. Já observamos que esse conjunto de fasores, eles obedecem, eles estão equilibrados, eles são simétricos, em sequência positiva. Vamos ver o que acontece, vamos calcular a componente simétrica deles. Então, os valores VA0, VA1, VA2 vai ser igual a 1/3, lá estou usando a matriz de análise, né? E o vetor VA, VB e VC, 100 fase 0, 100 fase menos 120, 100 fase mais 120. Fazer a multiplicação ali 1 a 1, né? Então, o VA0 é igual a 1/3, 100 fase 0 mais 100 fase menos 120 mais 100 fase 120. É o mesmo que 100 sobre 3, que multiplica E elevado a J0, ou 1 fase 0, mais 1 fase menos 120, 1 fase mais 120. É o mesmo que eu estou somando aqui, 1 mais alfa ao quadrado mais alfa, ou 1 mais a ao quadrado mais a. Isso é igual a 0. Lá na sequência positiva, lá, o VA1 vai ser 1/3, 1 vezes 100 fase 0, 1 vezes 100 fase 0, mais A vezes 100 fase menos 120, 100 fase 120 vezes 1 fase 120, mais o 100 em fase 120, então o 100 fase 120, que multiplica o A ao quadrado ali, que é o 1 fase menos 120. Então eu vou obter aqui o 100 sobre 3, o 100 está multiplicando todo mundo, então ele fica em evidência ali. E elevado a J0, mais E elevado a J0, mais E elevado a J0. Então isso aqui vai dar 3, eu fico com o fasor igual a 100 ali, módulo 100. O VA2, sigo a mesma sequência, vou obter aqui que o VA2 também é igual a 0. Resultado, olha só, obtenho aqui só o VA1, indicando que esse VA1 é o quê? É o conjunto de fasores lá de sequência positiva, né? Então eu tenho esse cara aqui que multiplica 1 alfa ao quadrado alfa, que é exatamente o que eu tinha lá para VA, VB e VC. Como segundo exemplo, eu vou pegar aqui conjunto de fasores, agora realmente desequilibrados, para obter os valores de sequência zero positiva e negativa. Então, eu vou obter multiplicando aqui 1/3, essa matriz, vezes o vetor lá de tensões VA, VB e VC. Então, obtenho VA0 aqui, fazendo a multiplicação, vai dar 16,67 fase menos 90. O VA1 lá vai dar 44,09 fase de 10,89. E o VA2 vai dar 44,9 com fase de 169,11. O que significa isso aqui? Significa que aquelas tensões VA, VB e VC, que são igual a 0, 100, fase menos 90 e 50, fase 90, podem ser representados por três fasores iguais de valor 16,67 fase menos 90, para fazer VA0, VB0 e VC0,
Três fasores defasados 120 graus entre si, obedecendo a sequência positiva, com valor de 44,09, fase 10,89. Tem três fasores aqui, VA1, VB1, VC1, defasado de 120 graus. E também três fasores defasados de 120 graus, 44,09, porém em sequência negativa. Só que o VA2 aqui, ele tem um ângulo de fase de 169,11. O próximo fasor vai estar defasado dele de mais 120 graus e o da fase C de menos 120 graus. Perfeito? Bem, pessoal, isso foi uma introdução a essa parte de componente simétrica. Eu vou continuar com outros vídeos falando sobre solução de sistemas elétricos utilizando componentes simétricas. Mas vamos com calma, esse vídeo já ficou até um pouco grande, né? Continuamos num próximo vídeo aí. Valeu!